Diferentes estrelas têm diferentes cores, mas por que essa mudança repentina de cores entre estrelas? Como isso se relaciona com o Sol e como isso tem a ver com o fato de cientistas saberem que galáxias estão se afastando? O vídeo de hoje está muito bom, então fica até o final para você entender tudo sobre o tema. O Sol é a estrela mais conhecida hoje em dia. Ao olhar para o alto você vê um Sol meio amarelado, mas isso não significa que o Sol seja amarelo. Calma, você vai entender. O Sol na verdade tem cor branca, então se você olhar para ele do espaço você vai ver uma bola gigante branca. O que acontece na verdade com o Sol na Terra é que a atmosfera dispersa a luz do Sol. Ela espalha os raios solares e toda a luz presente na luz branca vai para a atmosfera. Por isso o céu é azul. E agora quando você olhar para o céu você vai ver que aquilo não é normal. É só a luz do Sol sendo dispersada e fazendo o céu ficar azul. Por isso que na Lua não tem céu azul, porque a Lua não tem atmosfera. Mas deixa eu te perguntar, será que se o céu, em vez de dispersar só o azul, dispersasse toda a luz do Sol, dispersasse todo o branco, será que o Sol viraria uma estrela invisível? Será que é realmente possível existir uma estrela invisível? Como poderia existir uma estrela invisível? E pior, se existisse uma estrela invisível, como que a gente conseguiria notar a presença dessa estrela? É sério que você não sabia que eu fiz um vídeo sobre estrelas invisíveis? É claro que eu não sabia. Se não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra você receber as próximas atualizações de vídeo. Você não precisa nem assistir o vídeo às vezes, só você ler o título e já vai trazer uma brisa muito louca pra você. Igual o vídeo das estrelas invisíveis, por exemplo. Qual cor estrela geralmente tem? É isso que você deve estar se perguntando agora. Estrelas geralmente têm 3 cores: vermelhas, brancas e azuis. Na verdade é um pouco mais complexo que isso porque tem diferentes tons de estrelas. Eu sei que eu acabei de recomendar um vídeo, mas eu vou recomendar outro vídeo aqui. Nesse shorts, um minutinho, vai. Eu dou o exemplo de fusão nuclear e como ela funciona. Na real que eu tenho vários vídeos falando sobre estrelas e universos e tal, e se eu fosse recomendar todos eu ficaria uma hora aqui falando, então dá uma olhadinha no canal depois. Parece meio contraintuitivo falar, mas estrelas vermelhas são estrelas menos quentes do que estrelas azuis. Ou seja, as maiores estrelas e as estrelas mais quentes são estrelas azuis, não vermelhas. Vamos lá, eu disse que estrelas gigantes são azuis, estrelas pequenas e menos massivas são vermelhas, o Sol é branco, e isso levando em consideração que as estrelas podem mudar sua coloração ao longo do tempo. É o exemplo do Sol, que vai ficar mais vermelho conforme o tempo. Mas o que na estrela faz com que ela mude essa coloração? Quais os elementos fazem com que uma estrela seja dessa cor e outra estrela seja dessa cor aqui? Existem 3 fatores determinantes que fazem com que uma estrela tenha cores diferentes. Espectro de cores e diferentes composições de estrelas. Cada átomo emite uma onda eletromagnética no espectro de cores. Simplificando quer dizer que cada átomo emite uma cor diferente. Mano, cientista fala tão complexo às vezes, não sei pra que isso, né, velho? Por exemplo, imagina que um átomo emite uma luz verde, só luz verde. Se a estrela for praticamente feita desse átomo que emite luz verde, a estrela inteira praticamente vai ter luz verde. Isso foi só um exemplo, não existem luz verde. Isso porque estrelas são feitas de hélio e hidrogênio. Os elementos mais abundantes do universo são os mais fáceis de fazer, então a maioria das estrelas fazem em maior quantidade. Sim, isso mesmo que você ouviu, estrelas produzem átomos. Estrelas são basicamente o berço de átomos no universo. E eu falo mais isso no vídeo de ciclo de estrelas. E como as estrelas são feitas na sua maioria desses 2 átomos, são os mais abundantes no universo, a estrela vai ter mais ou menos a mesma coloração. Existem átomos mais pesados que influenciam sim na coloração da estrela, como é o exemplo do oxigênio e do carbono. Eles são átomos mais difíceis, mais pesados de fazer, por isso que eles têm em muito menor quantidade. Então o efeito que eles têm na coloração é muito pouco comparado à quantidade de hélio e hidrogênio que existe em toda a estrela. Temperatura. Temperatura é com certeza o fator que mais determina a cor da estrela. Como eu disse, quanto mais quente uma estrela, mais azulada essa estrela fica. Olhando a tabela é como se o vermelho fosse a estrela mais fria, brancas fosse a do meio e azuis as estrelas mais quentes. E os tons diferentes dessas cores seriam mais ou menos a transição de uma camada para outra. A massa e o tamanho da estrela influencia muito na coloração e na temperatura da estrela. E uma coisa meio que leva a outra porque o fato de ser mais massiva faz ela ser mais quente. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Quem acompanha o canal sabe que estrelas são feitas de fusão nuclear. E fusão nuclear trabalham em bando, trabalham em conjunto. Um átomo que se funde com outro libera uma explosão enorme. Essa explosão gera calor e pressão. Calor e pressão gera átomos se fundindo mais, causando mais e mais calor e explosão. Causando mais pressão, causando mais calor, causando mais fusão e assim. Daqui a pouco todos os átomos estão fundindo loucamente fazendo uma estrela supermassiva. É igual pipoca, basta uma estourar e aí todos vão seguindo ela até todos estourarem. Então uma estrela supermassiva tem massa e átomos suficiente para fazer muitas fusões nucleares e gerar uma estrela muito mais quente.
Porém, se uma estrela for muito massiva, só que muito grande, não tem pressão suficiente nos átomos, e assim não gera tanta fusão nuclear quanto teria se uma estrela de mesma massa fosse muito menorzinha. Isso que vai acontecer como o Sol, por exemplo. Ele é uma estrela branca, e aos poucos a fusão nuclear vai aumentar. A pressão vai ser tanta que o volume do Sol vai expandir, fazendo ele crescer. Mas a partir daqui, a fusão nuclear vai diminuir pela falta de pressão, fazendo com que o Sol fique mais frio, fazendo o Sol ficar então mais avermelhado. Sim, eu sei, quando você ouvia que o Sol vai expandir e virar uma gigante vermelha, você ficava extremamente empolgado, ou não, porque a gente vai morrer, mas você ficava extremamente, uau, o Sol vai virar uma gigante, e eu acabei de tirar essa animação de você. Efeito Doppler. O efeito Doppler é muito da hora de entender, porém é muito raro acontecer com estrelas. É mais comum acontecer com galáxias, e galáxias mais distantes no universo. Galáxias, quando estão se afastando de nós, ela tem uma coloração diferente de galáxias que estão paradas, e tem uma coloração diferente ainda mais de galáxias que estão vindo até nós. A luz e o som vai se comportar da mesma maneira, então eu vou dar um exemplo no som, que é mais fácil de você entender, e depois eu vou para a luz. Se você reparar numa ambulância vindo em sua direção, você vai ver que o som fica mais fino quando ela está vindo, e quando a ambulância já foi, o som fica mais grave. A ambulância emite ondas de som quando se movimenta, e esse movimento distorce a onda. Galáxias são exatamente a mesma coisa, mas com a luz. Galáxias ou estrelas se aproximando e se afastando de nós vai distorcer a luz por causa do movimento que elas fazem. Então, se elas estiverem se afastando de nós, a cor delas vai ser mais puxada pro vermelho. E se elas estiverem se aproximando da gente, a cor vai ser mais puxada pro azul. Por isso que os cientistas, quando vê uma galáxia vermelha no céu, já sabem já concluem automaticamente que aquela galáxia tá se afastando da gente. Galera, eu fiz uma playlist inteira só falando de estrelas. E se você gostou desse vídeo, do tema desse vídeo, vai na playlist, porque eu tenho certeza que você vai gostar. É impossível que algum vídeo não chame sua atenção. Estrelas são incríveis, e falar sobre ela e ouvir sobre elas é incrível. Eu poderia falar 1 hora sobre estrelas, e eu poderia assistir a minha própria playlist por 1 hora. Então eu te vejo lá.